Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na vigilância, na oração. A palavra diz: vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. A sabedoria o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus e se fez carne. Fez grandiosos feitos impossíveis de enumerá-los. Aquele que passou pela morte e cruz, aonde ele nos ensina: por que procurais entre os mortos aquele que vive, aquele que reina, aquele que governa, porque o Pai o justificou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará o Consolador, o outro advogado, e ele é aquele que vos ensinará, vos faz lembrar de tudo aquilo que eu vos disse. E ele nos ensina: não andeis com solicitude daquilo que haveis de falar, porque eis que coloco a palavra em vossa boca. Aquele que nos ensina que todo aquele que persevera e busca sua perfeita e agradável vontade, plano sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum, ele mesmo firma os nossos passos, a fim de que seja sempre uma recompensa para aqueles que a fé deve ser participante do início ao fim. Ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que já dizia: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disser ao monte, lança-te ao mar, assim se sucederá. Aqueles que nele depositam a confiança, ele diz: farão as mesmas obras maiores, porque eu vou para o Pai. Além do advogado, do consolador, do conselheiro, nós temos um juiz que está no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares, aonde tudo está por escabelo dos seus pés. Por isso, bem-aventurados sois aqueles que nele depositam a confiança, porque jamais serão decepcionados, antes confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. A palavra diz: vigiai com as distrações. O salmista vai dizer: tira de mim tudo aquilo que não pertence a ti, a fim de que haja retidão em mim. Porque nós devemos sempre vigiar e jamais distrair. Davi, o rei Davi, é um exemplo de que no momento em que ele não estava na batalha, e ali no terraço do palácio, pela concupiscência dos olhos, ele naufragou ali, ele pecou, fez o que é mal diante dos olhos do Senhor. A palavra diz: homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, aonde o pecado embrutece e já não tem a mentalidade a fim de examinar a si mesmo, acha que está como cumpridor, enquanto na verdade está como faltoso na balança. O profeta Natan, quando o exorta por meio de parábolas, ele chegou a condenar a si mesmo a sua morte, aonde o profeta Natan teve que o exortar francamente, abertamente. Este alguém é tu, Davi, aonde ele faz a confissão no Salmo 51. Porque na verdade embrutece o coração devido ao pecado e causa cegueira. Por isso nós devemos ficar sempre vigilantes e não se entregar às distrações. A palavra diz: sejais fervorosos no espírito.
estejais sempre cheios do Espírito, e para encher do Espírito é necessário se comprometer com o reino dos céus, buscando em oração, em súplica, o louvando e bendizendo, se entregando como um culto de ação de graças, um culto racional, daqueles que sacrifício agradável a Deus é um coração contrito e arrependido, espírito quebrantado, aonde ele não despreza. Já não somos nós que vivemos, e Cristo vive em nós, e sempre exercitando as boas novas, a fim de que ele nos conhece pelas atitudes e vê que houve a compreensão, o entendimento, que é sempre desviar do mal, aborrecer o mal constantemente e jamais louvar as atitudes dos ímpios. Por isso, permaneceis na vigilância, na oração, e meditais sempre naquele que vive, uma sabedoria viva e eficaz, que penetra o íntimo e nos concede uma mentalidade onde se examina a si mesmo, e o seu Espírito comunica ao pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores por meio daquele que cumpriu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.